Deus abençoe, amados e amadas. Estamos aqui de novo com este estudo bíblico muito importante que Deus está trazendo para nós, confiando que na sua palavra nós encontramos seu conselho e também para este estudo, que é muito importante, vindo da parte de Deus. Vamos orar, amados, por este estudo bíblico que tem por nome o Atalaia, a mensagem de Ezequiel. Vamos orar, amados. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por levantar atalaias para a tua casa, Senhor, para a casa de Israel, porque tu és o Deus de Israel, e neste tempo, Senhor, o Israel de Deus, tua igreja, Pai, escuta a tua voz por meio da tua palavra, Senhor, por meio das tuas escrituras. Nos outros tempos, Senhor, tu falaste através de profetas, Senhor, tu falas agora, Senhor, por meio da tua palavra, tu falas agora a nós, Senhor, aos nossos corações, por meio da tua palavra, Senhor, quando tu vens e te encontras conosco, Pai. Muito obrigado. Fala a teu povo, Senhor, da urgência deste tempo, dos tempos finais, Senhor, onde a maioria, Senhor, está vivendo suas vidas como se nada acontecesse, Senhor. E os atalaias falharam, os atalaias estão mudos, Senhor, e já não falam, Pai. Levanta atalaias, Senhor, na tua casa, no mundo inteiro, Pai. Atalaias verdadeiros, Senhor, que não temam falar a verdade, Senhor. E que não façam aceição de pessoas, Senhor, nem de líderes religiosos, senão que te temam, Senhor, e anunciem, Senhor, tua palavra como é, Senhor, verdade, sem temor algum. E que todos possamos dizer com Davi, teu servo, Senhor, o Senhor está comigo, do meu lado, não temerei o que homem possa me fazer, Senhor. Muito obrigado por tudo. Obra, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém, amados. Deus abençoe, que Deus possa nos ajudar neste estudo muito importante, como já vocês sabem, e tenho escutado muitas vezes nestes estudos, nas pregações das ruas. Deus tem colocado em nós uma profunda carga pelo povo de Deus, né? Uma profunda carga pelo remanescente de Deus, toda a terra, né? Em toda a terra temos irmãos e irmãs em diferentes lugares do mundo que estão anunciando verdadeiramente os tempos do fim. Mas nesta mensagem eu queria enfatizar algo muito importante. O Atalaia, a mensagem. Qual é a mensagem do Atalaia? Qual é a mensagem daquele que vai advertir o povo, né? Como em Israel, como aqueles homens que estavam nos muros de Jerusalém e advertiam o perigo, os inimigos, e até trombetas se soavam. Que é o que Deus quer que a gente anuncie nestes tempos? Que é o que a gente tem que anunciar, advertir nestes dias finais? Bom, temos muitas coisas nas Escrituras para compartilhar com vocês, e hoje estarei compartilhando um pouco sobre a mensagem de Ezequiel. Porque é uma mensagem muito importante, porque é necessário entender, todos vocês que estão assistindo, e já têm assistido muitos vídeos, eu tenho falado um pouquinho do profeta Ezequiel, do profeta Jeremias. Por que é tão importante? Porque estes profetas, o livro de Ezequiel, Jeremias, 52 capítulos, e o livro de Ezequiel, 48 capítulos, são em total 100 capítulos das Escrituras, que infelizmente estão quase escondidas para todo o remanescente, por causa de algo temível e terrível: a falsa doutrina da seguridade eterna. Isto é, pessoas que foram convertidas, que já são convertidas e creem que nada poderá separar da graça de Deus, que nunca perderão a salvação, que nunca cairão da graça de Deus, e estão vivendo literalmente como nos tempos do profeta Jeremias, como nos tempos do profeta Ezequiel. E é nossa labor, muito importante, algo que vai abrir a porta do entendimento, a porta do temor de Deus em todos nós, entendermos bem a mensagem de Ezequiel, o contexto de Ezequiel, para quem ele profetizou, e alguns detalhes, se não for muitos, talvez este estudo seja o primeiro, talvez
possa ser uma série, não sei, talvez possa ser uma série de estudos bíblicos acerca do livro de Ezequiel. Sobre. Falei aqui? Acerca? Acerca não se fala? Falei muitas vezes acerca. Bom, me desculpam se não é assim. Sobre o livro de Ezequiel. E que nós possamos estar totalmente cientes dos tempos que estamos vivendo, que nos esperam em breve. E especialmente sabendo que esses profetas foram levantados por Deus antes da grande tribulação, ou da tribulação, vamos dizer, desses tempos, e depois, quando estava no meio da tribulação, nos tempos de Ezequiel. Então é muito importante, amados, que nós tenhamos esse coração, porque não somente tem que estar aqui, tem que estar aqui, todo o coração. Nós verdadeiramente temos que ter o coração, porque sem esse coração, Deus não vai levantar vocês como atalaias. É muito importante. O coração de Ezequiel, tanto como o coração de Jeremias, estavam totalmente quebrantados pela situação da igreja em geral. A pergunta é, vocês estão quebrantados assim? Vocês se doem com Deus pelo que está experimentando a igreja no mundo inteiro? Isto é algo bem... não é uma repreensão, obviamente, senão são perguntas para poder examinar nossos corações. Por quê? Porque muitas pessoas têm, entre aspas, algum chamado, tipo de chamado de serem atalaias. Mas, infelizmente, eles não veem o que Deus quer que vejam, como que é. O maior problema não são as vacinas da Covid. O maior problema não são os avanços tecnológicos, os robôs quase humanos que estão aparecendo por aí. O maior problema não são nossos ataques do suposto novo ordem mundial, ou nova ordem mundial. O maior problema não é que as pessoas estejam vendo coisas como já marcas do que o sistema anticristo está vindo, não. Isso não é o maior problema. O maior problema nunca foi para Deus, na história bíblica, o que os babilônios faziam, as conquistas ou invenções ou avanços tecnológicos dos babilônios, dos assírios. Nunca foi os avanços tecnológicos de Roma. E nunca vemos a exceção de, vamos dizer, Apocalipse 13, onde fala da marca da besta, da adoração, nós queremos este sistema da besta, do anticristo, Babilônia, onde os homens e as invenções e as coisas que os homens fazem são adorados, como é a marca da besta, 666, simbolizando coisas de homens, que nós queremos são avanços incríveis que as pessoas vão adorar a besta. Então, amados, isso é muito importante. Nós não podemos chamar-nos atalaias se não conhecemos o que Ezequiel viu, o que Jeremias viu. Lembrem, profetas da tribulação. Esses homens foram levantados por Deus, a Jeremias, em Jerusalém, antes da Babilônia, antes da chegada do anticristo desse tempo, ou de alguém que Deus levantou, porque lembrem que em Jeremias 25:9, Deus chama Nabucodonosor seu servo, mas que ele falou? Ele foi um instrumento para a tribulação do povo judeu nesse tempo, 70 anos de cativeiro. O anticristo vai ser levantado também, sabemos que 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala que é levantado por obra de Satanás, mas acima de tudo é por ordem de Deus. Deus vai ser aquele que vai formar, vai ter a cabeça, o reinado soberano sobre todos os eventos do fim. Então, como já disse muitas vezes nos vídeos, a soberana mão de Deus reina sobre todos os eventos da terra. Sobre o anticristo, sobre o diabo e sobre todas as coisas que acontecem no mundo. Porque ele é Deus
que já determinou todas as coisas segundo o conselho glorioso soberano de sua vontade. Lembrem, Deus é Deus, nós somos homens, por isso muitas vezes nas Escrituras, homens piedosos que começaram a meditar nas coisas de Deus, Deus parou eles, como Jó, tampou eles e mostrou sua glória. Leiam Jó 38. E muito importante, amados, nós declarar como romanos a profundidade da riqueza, da sabedoria, da ciência de Deus. Quem entendeu seus caminhos, etc. Leia Romanos 11, do 31 ao 33, se não me engano. Então, amados, isto é profundo, mas nós precisamos ir às coisas profundas de Deus. Nós não podemos continuar sendo crianças, movidos de todos os ventos de doutrina, como Paulo fala claramente em Efésios 4. Não podemos ser assim. O ministério da igreja, através das Escrituras, tem que ser de crescimento. Por isso Pedro diz em 2 Pedro 3,18, antes crescer no conhecimento e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso as orações de Paulo em Efésios 1, Colossenses 1, para que o povo de Deus possa ter entendimento e sabedoria espiritual, para entender as riquezas da glória de Deus. Amados, e isto envolve muito entender em nossos tempos. Como já falei, é triste ver a luta de muitos contra a vacina. Amados, eu sei, a gente não vacinou, meu filho tem 17 anos, minha filha tem 13 anos, graças a Deus, desde lá, 17 anos atrás, a última vacina que meu filho Zacarias, que agora tem 17 anos, tomou, foi com 6 meses. Minha filha Hannah nunca tomou vacinas, porque já nós sabíamos muito atrás que as vacinas não eram corretas, eram uma empresa as empresas farmacêuticas, em muitos casos, eram perigosas até a morte, com doenças e tudo. Mas, graças a Deus, Deus nos ensinou isso. Tudo bem, é bom advertir as pessoas que as vacinas são ruins. Tudo bem, mas isso adverte em todo mundo. Tem até pessoas que não são cristãos, que não são nada a ver com o cristianismo, que sabem que essas vacinas estão erradas. Mas essa não pode ser nossa luta de atalaias. Como atalaias, precisamos todo o conselho de Deus. Como atalaias, precisamos entender o que Deus diz e como Ele vai repetir história que já Ele fez na tribulação desses dias, no tempo de Ezequiel e Jeremias, e como vai se repetir nos nossos dias, em breve talvez. E como nós precisamos sermos atalaias verdadeiros, não de coisas que não são. Muitas vezes fico chocado vendo coisas, saiu outro negócio, saiu um chip aí, saiu outra coisa, será esta marca da besta? E não estão preocupados, porque suas vidas estão mornas, ou deixaram o primeiro amor, estão caminhando em todo tipo de obras da carne, e pensam que estão bem com Deus, e pensam que Deus vai poupar vocês. Amados, estou com muito amor, chorando, orando pelas vossas almas. Eu quero dizer, não é essa a mensagem de Ezequiel, não é essa a mensagem de Paulo, não é essa a mensagem do Senhor Jesus Cristo, não é essa a mensagem de Apocalipse, preocupar por certas coisas que estão acontecendo no mundo. Não, temos que ir às Escrituras. O que diz Deus? Qual é a mensagem de Ezequiel? Em que tempos foram feitos? Bom, vamos começar algo bem rápido. Em 2 de Crônicas, por isso disse que talvez esta mensagem seja mais ampla. Certamente Deus está dando esta mensagem para nós, né? Vocês sabem que eu oro muito na presença de Deus, busco o Senhor na palavra, e eu busco pregar ou ensinar nos estudos bíblicos coisas vindas de parte de Deus, não invenções, não coisas do meu próprio coração. Tempo de Josias, 2 Crônicas 34, Deus levantou este rei para fazer uma reforma total, que já foi profetizada desde 1 Reis 13, se não me engano, que ele ia chegar e ele ia ser o rei que ia fazer esta reforma. Sim, 1 Reis 13, e escreveu ali um homem de Deus, oriundo de Judá,
pela palavra do Senhor, 1 Reis 13:1, até Betel, e Jeroboão, que foi aquele que Deus deu as 10 tribos do norte de Israel pelos pecados de Salomão, estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Ele pecou grandemente, né? Esse homem, Jeroboão. 2. E ele gritou contra o altar na palavra do Senhor e disse: ó altar, altar, assim diz o Senhor, eis que uma criança nascerá à casa de Davi, de nome Josias, e sobre ti ele oferecerá aos sacerdotes os lugares altos que queimam incenso sobre ti, e os usos dos homens serão queimados sobre ti. Então, esta profecia foi exata, até com o nome dessa criança que ia nascer. Em 2 Crônicas 34, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Então, depois de muitos anos, Josias nasceu, Deus levantou ele para fazer uma reforma total em Judá, em Jerusalém, etc. E tirar todo o sistema idolátrico que começou lá atrás e continuou em Judá, e continuou em Judá por muitos reis ruins, especialmente por Manassés, filho de um rei justo, Ezequias. Então, amados, Josias foi levantado aos 8 anos, começou a reinar. Aos 18 anos do seu reinado, ele começou um avivamento. Deus começou um avivamento. Como? Encontraram o livro da lei, ele se humilhou, se arrependeu, chorou, ele fez uma total restauração, e todo Judá e Jerusalém serviram a Deus por 13 anos, ou seja, até seu ano 31, seu reinado, foi aos 18 anos de idade, aos 26 anos, quando ele tinha 26 anos, começou essa reforma total, porque ele escutou, de fato, eu creio que foi que ele leu Deuteronômio, porque diz que ele buscou a Deus e todo Judá e Jerusalém com todo o coração e com toda a alma. E essa é a linguagem de Deuteronômio. Leiam somente Deuteronômio 6, por exemplo, capítulo 6, versículo 5. E amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, toda a tua alma e todas as tuas forças. Então, esse rei foi um rei justo que levou a todo esse povo a um avivamento verdadeiro, não como estes falsos que tem aqui no Brasil e no mundo inteiro. Verdadeiro, como se sabe? Porque eles voltaram à palavra de Deus com todo o coração, alma e força, e serviram a Deus e exterminaram os ídolos de Israel. Jeremias foi levantado no ano 13 do reinado de Josias, ou seja, quando Josias tinha 21 anos, Jeremias foi levantado. Não sei há quantos anos Jeremias, mas provavelmente jovem, porque diz Jeremias capítulo 1 que ele era criança. Deus falou: não diga se eu sou criança, porque todo que eu te enviarei tu irás, né? Então, aos 26 anos de idade começou o grande avivamento que durou 13 anos. Então, no ano 31 do reinado de Josias morre. Esses 13 anos de avivamento acabam, e seus filhos, eu anotei aqui o nome dos seus filhos, porque, por exemplo, em espanhol, o primeiro filho que reinou depois de Josias se chama Joacás, o outro Joacim, o outro Joaquim e outro Zedequias. Já em inglês é Joahaz, né? Jehoiakim, Jehoiacim e o último é Zedekiah. E em português é diferente. Joacás é igual, mas o segundo é Joaquim e Zedequias. Então, vamos falar de cada um deles. Isso está no capítulo 36. Não quero ir muito aí para não tirar muito tempo, mas se vocês querem ler esses reis, os descendentes de Josias, esse rei justo, vocês podem ler 2 Crônicas 34, 36, e vocês vão ver aí a obra do Senhor enviando Nabucodonosor, rei da Babilônia, para levar cativo aos judeus para a Babilônia. Mas basicamente, quando morre Joacim, no seu ano 18 mais 13, 31 do seu reinado, Não, Joacim, que digo Josias, a confusão. Josias, o rei que reinou 13 anos de avivamento. Ele era bom, um dos reis melhores de toda a história
do reinado de Judá. Mas se levantaram 4 reis ruins em um período de 22 anos com 6 meses. E seu primeiro filho, Joacás, reinou por 3 meses. Era um rei ruim, maldoso. Veio o rei do Egito e levou. E depois se levantou Jeoaquim. E aí foi no 4º ano de Jeoaquim que veio Nabucodonosor, já enviado por Deus para levar o primeiro cativeiro, né? Cativeiro para a Babilônia, onde foram quem? Daniel e seus amigos. E muitos judeus, né? Os nobres também. Depois de 11 anos, ou seja, Jeoaquim reinou 11 anos, sendo desde o 4º ano do seu reinado começou o cativeiro babilônico por 70 anos, e depois desses 11 anos que ele reinou, que era um rei perverso, Jeoaquim, aí teve outro cativeiro, que foi o cativeiro de Joaquim, que se levantou Joaquim, o filho de Jeoaquim. Então já vão 3 reis. Primeiro, Joacás, filho de Josias, que era um rei bom. Depois, Jeoaquim, também filho de Josias, por 11 anos. Aí morre e se levanta Joaquim, que é filho, ou seja, neto de Josias. Seu nome é Joaquim. Prestem atenção, Joaquim, nesse cativeiro, que é o terceiro cativeiro, né? Terceiro cativeiro, Ezequiel é levado para a Babilônia. E lá na Babilônia, no 5º ano deste Joaquim, ele é ordenado como profeta lá na Babilônia. E por último, Zedequias, que reinou também 11 anos. Então vamos resumir. Joacás, 3 meses, maldoso. Depois entra Joaquim, 11 anos, maldoso. Depois Joaquim, 3 meses, maldoso. Aí foi o terceiro cativeiro para a Babilônia, onde foi levado Ezequiel. E Zedequias, por 11 anos, maldoso, aí acabou todos os cativeiros, os 6 cativeiros, né? Desculpa, às vezes digo cativeiros, mas é cativeiros, 6 cativeiros. Com Zedequias, um rei perverso, e aí continuou esses 70 anos de cativeiro. Então, amados, por que é necessário fazer essa introdução? Porque vemos que Deus estava com o povo de Deus, com seu povo, pelos 13 anos certos de Josias, que foi esse rei justo, onde foi ordenado Jeremias. Eu até faria aqui Dá para ver, amor, aqui? Dá? Dá para ver? Vou fazer então um diagrama, né? Aqui. Então aqui... para ficar mais claro, né? Para ficar mais claro, 2 Crônicas 34. Aqui, Josias, né? Como se escreve? Josias. Josias. Ele. Depois aqui entra seu filho, como se chama? Joacás. Depois, Joaquim. Joaquim, isso mesmo, Joaquim. E é um pouco complicado, os nomes. Joaquim. Está entrando na tela, né? Uhum. Joaquim. Entra ainda? Uhum. Será que entra a Zedequias também? Sim. Entra? Não, tá tudo. E o último, Zedequias. Entra, né? Tranquilo, tá. Então aqui ele reinou 31 anos. Né? 31 anos. Que está... Entra lá do lado também, Zedequias. Como? Zedequias entra também do lado. Uhum.
31 anos. Ele reinou 3 meses. Com doble S não, né? 3 meses. Ele reinou 11 anos. Ele reinou 3 meses. Ele reinou 11 anos também. Em total, 22 anos, 6 meses. Ok? Aqui ele teve dezoito anos e 100, aqui, você vê aqui? 100 lei, aqui, e 13 anos com lei. 13 anos avivamento. Entendeu? 13 anos avivamento. Ficou claro? Então, aqui ao quarto ano vem Babilônia. Babilônia leva acento? No chapéu. Aqui? Chapéu. Babilônia. Está entendendo? Então aqui temos Josias, 31 anos reinou, desde os 8 anos, desde que tinha 8 anos, né? Aos 18 anos, sem lei, teve que o avivamento com a lei. Né? Quando ele tinha 26 anos, 8 mais 18, 26, aqui começou o avivamento. Vem a segunda de Crônicas, 34, 36. Então aqui o avivamento durou 13 anos até que Josias morre. Quando ele morre, começa... Dá? Sim, né? Só Babilônia que eu não disse. Bom, Babilônia aqui está acima. Se não se vê, desculpa, mas Babilônia está acima. Aqui começou seu filho Joacás a reinar. Reinou 3 meses, veio Egito. Isto sim se vê, né? Veio Egito e o levou. Depois aqui, Joaquim reinou 11 anos, mas ao quarto ano de Joaquim chegou a Babilônia. Primeiro cativeiro. Tá? E daqui, quando ele é levado e morre, se levanta Joaquim, seu filho. Joaquim é filho de Joaquim. E aqui é este é o terceiro cativeiro. E aqui é levantado Ezequiel. Aqui se vê, né? Sim. Ezequiel. Aqui é levado Ezequiel. E no quinto ano de Joaquim, é ordenado profeta. Ah? Ezequiel, né? Sim, Ezequiel. Tá entendendo? Deu para entender? Então, Ezequiel é levado no terceiro cativeiro, quando Joaquim é levado também, que é o neto de Josias. E Ezequiel é levantado no quinto ano de Joaquim, lá na Babilônia, em Babilônia. Então aqui, Babilônia, no quarto ano. E os últimos são 11 anos de Ezequias. Né? 11 anos de Ezequias. Quando ele morre, aqui é já o quinto cativeiro. Deu para entender? Então, em total, 22 anos, 6 meses de uma total, que diz, apostasia, né? Apostasia. Deus enviando profetas
Deus enviando profetas, enviando a Jeremias, outros profetas, enviando a Ezequiel desde a Babilônia, para ele poder advertir ao povo o que já estava sendo advertido por muitos profetas. Isaías advertiu disso, podem ler Isaías. E Jeremias tinha também sua mensagem. Jeremias 24, temos uma mensagem justamente para esse cativeiro aqui. Para esse cativeiro aqui. Lembrem? Quinto ano do cativeiro de Joaquim. Com Joaquim. Lembra? Ezequiel foi levantado no Quinto ano do cativeiro de Joaquim. quinto ano do cativeiro, exatamente. Quinto ano do cativeiro de Joaquim, né? Então Ezequiel é levantado no quinto ano do cativeiro de Joaquim. Então Ezequiel obviamente foi levantado aqui no reinado de Ezequiel. Desculpem a confusão, mas não estava planejado este quadro. No reinado de Joaquim. Você falou de Ezequiel. De Joaquim. Tá? Então, para concluir, neste cativeiro de Joaquim, que é o terceiro cativeiro, é levado Ezequiel para a Babilônia, mas no quinto ano de Joaquim, vocês vão ver em Ezequiel como se contam os anos desde o cativeiro de Joaquim. No quinto ano, ele é levantado como profeta no reinado de Zedequias, no reinado de Ezequiel, porque ele reinou só 23 meses. Perdoem, vou deixar aí, vou ver se... Dá, né? Bom, perdoem pela confusão. Não estava preparado, esta mensagem que vai ajudar bastante. Se tem alguma pergunta, depois vocês me falam. Mas é isso aí. Recapitulando, Josias, 31 anos, Joacás, 3 meses, ou seja, reinado. Joaquim, 11 anos, Joaquim, só 3 meses. E nesses 3 meses foi levado Ezequiel à Babilônia. E depois Joaquim, depois dos 3 meses, 11 anos de Zedequias. Ou seja, no ano quinto de Zedequias, foi levantado Ezequiel. Né? Quinto ano. Entende? Quinto ano de Zedequias. Só que na Bíblia, algo importante, os que leem Ezequiel, os anos, quando você lê Ezequiel, não diz o quinto ano de Zedequias, não diz quinto ano de Ezequias, diz o quinto ano de Joaquim. Todas as datas que vocês veem em Ezequiel, começo das datas, ou seja, das interpretações, são, por exemplo, né? Vamos a Ezequiel, somente para vocês verem, né? Ezequiel 33, por exemplo, né? Que é uma passagem do cativeiro. Por exemplo, Ezequiel 33, 21, só para vocês vejam isso, muito importante em Ezequiel. Diz, e sucedeu que no ano 12º, ou seja, 12, do nosso cativeiro, ou seja, o cativeiro de quem? De Joaquim. No 10º mês, ao 5º dia do mês, que havia escapado a Jerusalém veio a mim, dizendo, Senhor, a cidade está ferida. Por que diz o 10º ano do cativeiro? Porque começou o cativeiro de Joaquim. Não era o cativeiro de Zedequias. Zedequias estava em Jerusalém, governando com maldade, com ruindade. Era o cativeiro de Joaquim. E por que Joaquim, amado? Eu tenho algo muito glorioso a compartilhar com vocês. Talvez esteja errado, mas eu quero acreditar, talvez esteja errado. Jeremias 52, talvez esteja errado. Mas, isto é glorioso. É algo que não estava também programado para falar. Mas eu acho que vai ser muito edificante para vocês que estão querendo aprender o livro de Ezequiel.
E Jeremias 52, já quando fala dos cativeiros, fala, no versículo 24, fala dos cativeiros, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, olha o 31 que fala. E isto aconteceu no 37º ano do cativeiro de Jeoaquim. Jeoaquim, rei de Judá, no 12º mês, no 25º dia do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o trouxe para fora da prisão. Desculpa, é Joaquim, não Joaquim, tá? Vamos ler de novo. 31. E isto aconteceu no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, no 25º dia do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, ou seja, este que foi levado, e que nós temos a conta de Ezequiel, ao cativeiro de Joaquim, o cativeiro de Joaquim, amados, está falando que no primeiro ano do reinado de esse rei da Babilônia, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o trouxe para fora da prisão, e falou-lhe bondadosamente, e lhe colocou seu trono acima de tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia, e mudou suas vestes na prisão, e ele comeu continuamente pão perante ele todos os dias da sua vida. E para sua alimentação foi-lhe dada alimentação contínua pelo rei da Babilônia, cada dia uma porção até o dia de sua morte, todos os dias da sua vida. Isso é algo muito glorioso. Por quê? Porque Deus teve misericórdia deste homem, Joaquim. Ele morreu em seus pecados, mas eu acredito que ele teve misericórdia de Deus, porque foi levantado, foi tirado e teve uma bondade de parte de Deus, né, através desse rei, até o dia da sua morte. Não diz que ele foi salvo, né? Não diz que ele foi salvo, mas, por exemplo, em Mateus, isso não tem nada a ver com o tema de hoje, mas, bom, tem a ver sim. Por quê? Por quê, amados? Porque em Mateus, na genealogia do Senhor Jesus, por exemplo, fala, versículo 11, Mateus 1, 11, e Josias gerou a Jeconias é outro nome, né, para esses que estão aqui, e seus irmãos, aproximadamente no tempo da deportação ou cativeiro para a Babilônia. Após a deportação para a Babilônia, Jeconias, ele, Joaquim, tá? Jeconias, este nome, vocês vão encontrar na Bíblia, realmente em português é complicado para mim dizer quais são os nomes, mas Jeconias e Joaquim também, é o mesmo nome. Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Amados, isso é chocante. Que deste homem, que é Joaquim, com outro nome que é dado para ele, que é Jeconias, gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Quem foi Zorobabel, amados? Zorobabel foi aquele que Deus levantou no tempo de Ciro, ao final dos 70 anos do cativeiro. E Deus levantou a Zorobabel para voltar com os judeus e restaurar Jerusalém. Aleluia! Que glorioso, amados. Isto me produz profunda alegria, porque era um cativeiro pelos pecados dos judeus, pelos pecados de Jerusalém, mas com o intuito, o cativeiro, de restaurar ao povo de Deus. E depois de 70 anos, amados, veio a restauração de Jerusalém. Por quem? Quem foi como governador de Jerusalém? Zorobabel, que era neto de este homem, Joaquim. Aleluia! Louvada seja a misericórdia de Deus
sobre os filhos dos homens, amados. Então, me perdoam pela improvisação, né? Mas isto é o que aconteceu. E segundo a genealogia, amados, do Senhor Jesus Cristo, sai um nome, Zorobabel. E esse homem, Zorobabel, foi neto, segundo o que vemos aqui em Mateus 1:12, neto de Jeconias, que é este homem, Joaquim. Amém? Glória a Deus. Somente, deixa eu ver minha Bíblia em espanhol. Amados, quando o Senhor me mostrou isso, não, foi tão maravilhoso. Jeconias em espanhol. Restauração de Jeconias. Aleluia. O Senhor me deu essa revelação, né? Da palavra, obviamente, no ano 2022. Fiquei tão contente, tão alegre de saber da misericórdia de Deus. Que a mensagem, por isso eu digo, amados, a mensagem de Ezequiel era uma mensagem de ira, de destruição, de cativeiro. No entanto, uma mensagem de restauração para aqueles que se arrependem. Amados, por favor, aqueles que não entendem esses profetas, Jeremias e Ezequiel, por favor, leiam a última parte de Crônicas, de Segunda de Crônicas. Meditem nessa segunda parte do livro de Segunda de Crônicas. Meditem na última parte, capítulo 34, 35 e 36 de Segunda de Crônicas. E também a última parte, os últimos capítulos de Segunda de Reis, que é algo parecido, fala de os mesmos reis. Fala de Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Lembra de Joaquim? Tem outros nomes que vimos, né, em português, como é? Jeconias. Amém? Então, amados, regozijemo-nos na mensagem de Ezequiel e isso é algo que talvez vai ajudar vocês a ficarem, eu quero saber mais de Ezequiel, eu quero saber mais de Jeremias. Por quê? Porque além disso, amados, nós vemos o levantamento de Babilônia como instrumento de Deus para julgar e restaurar o seu povo judeu, e também a queda da Babilônia, quando Deus estabeleceu que eles caíssem pelas suas maldades também, os babilônios. Então, o que vemos em comparação com os fins dos tempos? Como já disse em alguns estudos, Apocalipse nos fala da queda da Babilônia. Apocalipse 14 nos fala da queda da Babilônia. Apocalipse 14:8. E seguiu outro anjo dizendo, Babilônia caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Também continua falando da Babilônia, onde 17, versículo 5. E sobre seu texto havia um nome escrito, mistério, Babilônia grande, mãe das prostitutas das abominações da terra. Também no capítulo 18, 18:2, e ele gritou poderosamente com uma forte voz, dizendo, Babilônia grande caiu, e se tornou habitação de demônios, o antro de todo espírito imundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável. Versículo 4 é o que nós pregamos sempre para que todos saiamos do sistema da Babilônia, ou do espírito anticristo também, que está na maioria das igrejas do mundo inteiro, porque estamos em tempos de apostasia. O avivamento chegará na grande tribulação como resposta do castigo de Deus contra a igreja, e Deus vai purificar sua igreja para que chegue este grande avivamento antes da volta de Jesus, do esposo, para levar uma esposa pura, santa, sem mancha, sem ruga, sem coisas semelhantes, como diz Efésios 5:25, se não me engano. Então, mas primeiro, a apostasia na qual estamos vivendo, que 22 anos e 6 meses, depois deste grande avivamento de 13 anos, tomara, né? Dá para entender ou não, amor? Tudo isso dá para entender? Bom, se alguém tiver alguma pergunta, ficou meio, pode me ligar, me enviar uma mensagem, eu posso esclarecer melhor. Entendeu? Então, a apostasia estamos nela, como neste tempo, né? Babilônia, que eu pus aqui acima, né? Quando começou a Babilônia, quando chegou a Babilônia, que se chama o Dia do Senhor por meio da Babilônia, que está em Jeremias 25, versículo 9, aqui foi pela maldade destes reis, filhos, foi neto
deste rei bom, e no 4º ano deste segundo rei, Joaquim, filho de Josias, que reinou 11 anos, ou seja, aqui chegou Nabucodonosor e ele reinou por 7 anos mais, e aí toda a sequência. Mas, em Apocalipse 18:4, nós sempre pregamos para todos vocês, já muitas vezes. E eu ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados e para que não recebam suas pragas. Entendeu? Por que é importante sair? Porque os juízos vêm contra a igreja de Deus. Assim como os juízos vão vir contra o sistema da Babilônia. 18:10. Ficando de longe, diz, por meio de sua tormenta, dizem: ai daquela grande cidade da Babilônia. Ou seja, a Babilônia vai cair, o sistema da Babilônia, né? E também essa cidade chamada Babilônia, que nós cremos, segundo Apocalipse 17, Apocalipse 11, muitos, que Jerusalém, onde vai estar governando o anticristo nos últimos 7 anos antes da volta de Jesus, que são as semanas 70 da profecia de Daniel 9, do 24 ao 27. Então, amados, Atalaia tinha uma mensagem. Lembra que falamos aqui que Ezequiel foi levado neste reinado de Joaquim, que reinou 3 meses. Esta é a terceira. Ezequiel foi levado. Terceiro cativeiro, né? Terceiro cativeiro. Você vê isso? Sim. Tá. Terceiro cativeiro. É muito importante o contexto, amados. Jeremias 24. Vai falar de algo talvez que alguns de vocês já leram, mas falou: o que é isso? Não entendo. Jeremias 24. Vamos ler com cuidado, porque eu quero, amados, que vocês entendam o contexto. Já sabemos que tinha apostasia, obviamente. Jeremias capítulo 2, por exemplo. Jeremias capítulo 2, diz, versículo 5: assim diz o Senhor: que iniquidade acharam os vossos pais em mim, para que se afastem de mim e andem após vaidade, tornando-se vaos. E de quem está falando? Dos judeus que casaram com Deus, no Antigo Testamento. Versículo 2, Jeremias 2:2, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eu lembro de ti, a bondade de tua juventude, o amor de tuas bodas, quando tu vieste após mim no deserto. Lá, os israelitas no deserto, em uma terra que não era semeada. Então, aqui Jeremias está falando de como Jerusalém casou com Deus e traiu a Deus. Por isso, vocês vão ver a linguagem de Jeremias e de Ezequiel, falam muito do povo de Deus desse tempo, como prostituição espiritual, fornicação espiritual, idolatria, que é prostituição e fornicação espiritual, e Deus, por causa disso, vai repreender por meio de profetas. Eles não vão se arrepender, outros profetas não vão se arrepender, até que venha o dia da ira de Deus, que é o dia da Babilônia, o dia do Senhor, o dia da ira, para julgar a seu povo pelos seus pecados, porque não queriam se afastar dos seus pecados. Então, esta era uma época de apostasia. Lembram? Avivamento, 13 anos glorioso, deixaram a Deus e se entregaram rapidamente, uma apostasia de muitos anos, né? Então, 24 fala do terceiro cativeiro. O Senhor me mostrou, e eis que 2 cestos de figos foram colocados perante o templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, aqui no 4º ano deste rei, levou cativo Jeconias ou Joaquim. Lembra que em Mateus 1, versículo 12, fala de Jeconias, Mateus 1:12. Então, esse é outro nome para Joaquim. Até vamos por aqui, né? Jeconias. Então, vou por aqui. Igual. Jeconias, não? Jeconias.
Joaquim igual a Jeconias. Jeconias, Mateus 1:12, Jeremias 24:1 diz: levou cativo Jeconias, o filho de Joaquim, maldoso, este também era maldoso, mas Deus restituiu depois, lembram? Em Jeremias 52. Rei de Judá e os príncipes de Judá com os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém e os levou para a Babilônia. Lembre, este homem é um troféu de misericórdia. Ele foi levado cativo para a Babilônia. E por quê? Porque era mau, era um rei ruim, era muito ruim. Leiam aí a história em Jeremias e em Ezequiel, era muito ruim. Só que depois de muitos anos, o cativeiro fez que ele fosse restaurado. Entendeu? E ainda ele fala, aí em Mateus 1, você vê que era avô, né? Avô de Zorobabel. Glória a Deus. Governador de Jerusalém na restauração ao final do cativeiro. Glória a Deus. E os levou para a Babilônia. 2. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos que são da primeira maturação, e outro cesto tinha figos muito ruins, os quais não podiam ser comidos, pois eram muito ruins. Então disse meu Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos. Os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não podem ser comidos, pois são muito ruins. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo, a Ezequiel: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim eu reconhecerei aqueles que foram levados cativos de Judá, ou seja, os cativos que foram levados aqui de Judá, e os outros também, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para seu bem. Ou seja, Deus queria o bem dos figos bons. Como? Através do cativeiro. Mas como? Cativeiro é sofrimento. Justo. Deus castiga a quem Ele ama. Se eu ou vocês estamos em pecado, Deus vai nos castigar, vai nos punir, para que nós depois nos arrependamos e participemos da sua santidade, para que sejamos exercitados na justiça, como diz Hebreus 12. Esse é o propósito do castigo. 6. Porque eu colocarei meus olhos sobre eles para o bem, e os trarei novamente para esta terra. Ou seja, Deus estava prometendo cativeiro, mas bondade lá como? Por meio do sofrimento, tribulação, e Deus trazendo de volta para Jerusalém. E eu os edificarei e não os destruirei, e eu os plantarei e não os removerei completamente. 7. E eu lhes darei um coração para que me reconheçam. Glória a Deus. Lembra? Estava levando cativos, não porque eram bons, porque ele queria fazer bons lá. Justamente estava levando cativos todos eles, porque eles estiveram em rebelião contra Deus e não se quiseram arrepender. E eu lhes darei um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque eles retornarão a mim de todo o coração, viu? Retornarão, se arrependerão. Por meio de quê? De juízos, amados. Essa é a mensagem do final do tempo. Se queremos ser os atalaias, examinemos o ministério da atalaia. Onde está isso, Ezequiel? E onde está essa palavra tão famosa? Claro, tem outras partes que falam atalaias, mas o principal atalaia, como atalaia, assim, nome próprio, vamos dizer, é Ezequiel, capítulo 3. E como os figos ruins, versículo 8, Jeremias 24:8, que não podem ser comidos, pois são muito ruins, certamente assim diz o Senhor: deste modo entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes, e o restante de Jerusalém, que restaram nesta terra, e aqueles que habitarem na terra de Egito. Então, Deus estava prometendo: saiam para cativeiro. Os que saírem e se entregarem aos babilônios, eles terão o bem do Senhor. Os que ficarem rebeldes ao chamado do profeta de ficarem em Jerusalém, quando Deus estava falando que tinham que ir para a Babilônia, tinham que se submeter ao instrumento do Senhor, que Nabucodonosor, o servo de Deus, Jeremias 25:9, eles iam ter a bondade de Deus. Como? Por meio de castigos. Em zelo de Deus pelo seu povo, ele ia restaurar eles através de castigos. Só
que os que ficarem em Jerusalém iam experimentar mais juízos, mais juízos, mais juízos. E Zedequias, que era o rei do último juízo, que é o cativeiro número 5, ia experimentar a destruição total de Jerusalém. A cidade ia ficar desolada, o templo destruído, queimado, as casas destruídas, queimadas e absolutamente sem moradores. Jerusalém. Leiam Jeremias 51 e 52, está claro aí? Está claro o que Deus fez com todos eles. Jeremias 51, 52. Ficou totalmente desolada a cidade. Entenderam? Então, por causa da obstinação, porque a mensagem dos profetas eram: arrependam-se e saiam com Nabucodonosor. Vayam para a Babilônia. Eles não quiseram. Ficaram ruins, figos ruins, para a destruição. Versículo 8. 9. E eu os entregarei para serem removidos para todos os reinos da terra, para que sofram e sejam uma desonra e um provérbio, um insulto e uma maldição em todos os lugares para onde eu os levarei. E eu enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que sejam consumidos sobre a terra que ele os dê a seus pais. Então a mensagem vem claramente: esses homens iam ser levados, os figos bons, para serem purificados na Babilônia. É como nós, amados. Glória a Deus. Temos que passar pela grande tribulação. Temos que passar pelo deserto. Temos que passar pela mal de correção de castigo de Deus. Toda a igreja no mundo inteiro está desviada. E onde estão os atalaias que advertem que o juízo de Deus vai chegar contra a igreja? Sim, amados. Me lembrei agora, que faz uns dias fez um vídeo de advertência ao pastor Paulo Júnior, que é um dos pastores, entre aspas, melhor como referência do Brasil. Olha para você ver, pastores referência no Brasil, é como um ídolo para milhões, o melhor pastor do Brasil, o mais santo, o mais piedoso, amados, é um homem caído. O título do vídeo que eu fiz está no nosso canal, Nos Estudos Bíblicos, mas no canal de Maldade em Israel. Até postei já no grupo de Estudos Bíblicos. Se chama Paulo Júnior virou mercenário. Busquem aí na internet. Paulo Júnior virou mercenário. Muita gente já assistiu, vai assistir mais, talvez milhares, não sei. Muitos já reconhecendo a queda de Paulo Júnior, mas muitos defendendo Paulo Júnior. Não, um bom pastor, um bom pregador, um homem santíssimo, tal. Amados, a gente não faz nada por emoção, a gente não faz nada por impulso. Se estamos fazendo esses vídeos aqui de estudos bíblicos e os que estamos repreendendo pastores diversos, Paulo Júnior, Paul Wash, Augusto Nicodemos, Nancy Lopes, outros, é porque estão caídos. E em lugar de fazer a mensagem de advertência para toda a igreja do Brasil, eles falam: não, está tudo bem conosco. Conosco está bem. Todos os demais estão mal. Mas, amados, eles vivem umas vidas mundanas, ímpias. Se fala mercenário, por quê? Porque agora está todo envolvido no dinheiro. Que oferta aqui, que dízimo aqui, que código, QR Code, por todo quanto é lado, livro, tudo é uma mercancia, Virou um mercader, e assim muitos. E, amados, quem está advertindo desta realidade que vai se repetir? A história vai se repetir, amados. Nós temos o conselho perfeito de Deus, sabendo que esta história da Babilônia, da apostasia, dos reis ruins, dos líderes ruins, está se repetindo. E o castigo de Deus vai se repetir claramente com a simbologia do Antigo Testamento, desses profetas da tribulação, dos atalaias, dessa tribulação desse tempo, está a ser repetida em breve, em nossa geração. Quem está sendo atalaia? Quem está compreendendo esta mensagem para divertir a todo mundo, que não somente é estar repreendendo ou enviando videozinhos da vacina ou dos robôs ou de os líderes mundiais fazendo isto. Não! Olhem para as suas vidas. A mensagem de Ezequiel, vamos ver. Cuidado.
Vou ver agora. Temos meia hora, passou muito tempo, mas acho que vai ter que ser uma série, né? Porque são 100 capítulos, Jeremias e Ezequiel. Agora comecei por Ezequiel porque é Atalaia, né? Mas Jeremias também era como uma Atalaia, advertindo, profetizando, etc. Aqui vemos que no terceiro cativeiro, onde Ezequiel foi levado para Jerusalém, mais ou menos, isso foi no ano 595, se não me engano, 595, o terceiro cativeiro que está na minha Bíblia de 594, 595, de fato o nome Ezequiel quer dizer Deus fortalecerá, Deus fortalecerá, e de fato ele foi uma fortaleza para o povo na Babilônia, Ezequiel. Jeremias 29 também fala desse terceiro cativeiro, e o primeiro ano de Ezequias. Lembre, terceiro cativeiro começa o cativeiro de Joaquim, por muitos anos, de que morre, né? E é restaurado o seu reino, Deus tem misericórdia dele, mas também é o primeiro ano dos 11 anos do rei maldoso Zedequias, que era filho desse rei bom, Josias. Tá bom? Estou recapitulando para vocês entenderem melhor. Jeremias 29, mais contexto do tempo desse terceiro cativeiro, da data de Ezequiel indo para a Babilônia. Ora, estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém para o resto dos anciãos, o restante dos anciãos que foram levados para cativos e para os sacerdotes. Ezequiel, amados, era um sacerdote, tá bom? E para os profetas, também um profeta. E para todo o povo a quem Nabucodonosor tinha levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Terceiro cativeiro. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, viu? Jeconias ou Joaquim. Jeconias ou Joaquim são o mesmo. Mesma pessoa, dois nomes. E a rainha, e os eunucos, e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros, pela mão de Elasa, o filho de Safá, e de Marias, o filho de Ilquias, a quem Zedequias, rei de Judá, enviou para a Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, para todos que foram levados cativos, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Viu? Por isso o profeta anunciava que saíssem. Por quê? Olha que fala o profeta. Construir casas e habitai nelas, na Babilônia, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai vós esposas, e gerai filhos e filhas, e tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas para maridos, para que possam dar à luz filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E buscai a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar em cativeiro. E orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vos terei paz. Lembram de Daniel? O que estava fazendo Daniel em Babilônia? Estava orando. Queriam matar ele por orar, e ele não importou, vou continuar orando. Botaram na fornalha Jesus Cristo. Não, isso foi na fornalha, na cova dos leões, perdão. E o anjo do Senhor esteve com ele, e não aconteceu nada com Daniel. Me perdão, estava misturando com os amigos de Daniel. 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas e vossos adivinhadores que estão no meio de vós, nem escutai os vossos sonhos, os quais vos induzis para que sejam sonhados, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: após se completarem 70 anos do cativeiro em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a mim boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. Ou seja, a promessa era: fiquem lá, fiquem em paz, busquem ao Senhor, e vão passar 70 anos, e aí o Senhor vai trazer o fim desses 70 anos de cativeiro, e voltarão a Jerusalém para construir Jerusalém. 11. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, Deus estava enviando os figos bons de Jeremias 24
para a Babilônia, para fazer passar esse cativeiro, mas para que eles voltem ao Senhor. 12. Então me invocarei e ireis, e orareis a mim, e eu vos escutarei. 13. E vos buscar-me-ei, e me encontrareis quando vos procurardes por mim com todo o vosso coração. Restauração, arrependimento. 14. E eu serei encontrado de vós, diz o Senhor, e eu desviarei vosso cativeiro, e eu vos ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos levei, diz o Senhor, e eu vos trarei novamente ao lugar de onde eu vos deportei. Porque vós disseis, olha que diziam, o Senhor nos levantou profetas de Babilônia. Então, certamente, eles estavam mentindo e crendo em falsos profetas na Babilônia. Ou seja, eles estavam literalmente lutando em contra de Ezequiel, que foi levantado por Deus na Babilônia. 16. Sabei que assim diz o Senhor, do rei que se assenta sobre o trono de Davi, e de todo o povo que habita nesta cidade, Jerusalém, né? E de vossos irmãos que não saíram convosco ao cativeiro. Ou seja, aqueles que não saíram para o cativeiro, para a Babilônia, para serem restaurados por Deus, sino que ficaram obstinados com os falsos profetas, como hoje os milhares de falsos profetas, que dizem, não importa, vamos continuar vivendo mundanamente. Paulo Júnior luta jiu-jitsu. Os seus colegas pregadores, Augusto Nicodemos, amam o mundo, amam as músicas do mundo, etc., coisas mundanas, e ninguém fala nada para eles, ninguém adverte, não somente estou falando deles, sino há milhares de pastores e líderes e pessoas que seguem esses homens corruptos, sem entendimento, estão indo para o inferno, ninguém adverte da ira de Deus que está vindo para a igreja, amados, para a igreja. 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu enviarei sobre eles a espada, e fome, e peste, e os farei semelhantes a figos podres, viu? Aí estão os figos podres que ficaram em Jerusalém obstinados, que não podem ser comidos de tão ruim que são. Este era o terceiro cativeiro, no ano 595. Chegou o quinto cativeiro no ano 585, se não me engano. O último cativeiro foi 588. 588 foi o quinto cativeiro, tá? E aí acabou a cidade, acabou a chance. Esses figos podres Deus estava destruindo, que não podem ser comidos de tão ruins que são. 18. E eu os perseguirei com a espada, com a fome, com a peste, e os entregarei para serem espalhados para todos os reinos da terra, para ser uma maldição e um assombro, e uma sombra e uma desonra no meio de todas as nações para onde eu os levei. Por quê? 19. Porque eles não escutaram as minhas palavras, diz o Senhor, que eu enviei a eles por meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, porém vós não escutastes. Ouve vós, portanto, a palavra do Senhor, todos vós do cativeiro, a quem eu enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, de Acabe, o filho de Colias, de Sedequias, o filho de Manassés, os quais os profetizam mentiras em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e os matará perante vossos olhos. Amém? Então tinha muitos falsos profetas, e justamente os falsos profetas se levantavam contra os verdadeiros profetas, como hoje. Nós estamos como se fôssemos Jeremias ou Ezequiel, como se fôssemos, obviamente, somos miseráveis, pecadores, fracos, sem nada de poder, mas Deus, Cristo em nós, esperança da glória e o poder que nos fortalece, como pregando a profecia da Bíblia e anunciando, advertindo que o fim está perto. E a igreja vai ser consumida, aqueles que não se arrependerem. Mas os falsos profetas vêm assim. Versículo 26. O Senhor te fez sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote. Desculpa, isto não. 27. Jeremias 29, 27.
Agora, portanto, porque não reprovaste a Jeremias e Anatote, por que não reprovaste a Jeremias e Anatote, o qual faz esse mesmo profeta para vós? Por isso ele enviou a nós na Babilônia, dizendo: este cativeiro é longo, constrói casas para vós e habitai nelas, e plantai jardins e comei do seu fruto. Esses eram os falsos profetas, falando do verdadeiro profeta. E Sofonias, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos de Jeremias, ou seja, os falsos profetas, falando em contra do verdadeiro profeta Jeremias, o profeta. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: enviai a todos aqueles do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor a respeito de Semaías, o neelamita, porquanto aquele Semaías profetizou para vós, e eu não enviei, e ele fez confiar em uma mentira. Mentira. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu punirei Semaías, o neelamita, e sua semente. Ele não terá um homem para habitar no meio deste povo, nem irão ele ver o bem que eu farei ao meu povo, diz o Senhor, porque ele ensinou a rebelião contra o Senhor. Então, nesse tempo, quando Deus ia já levantar, depois de 5 anos mais, vou ler Ezequiel agora vou a Ezequiel, por isso tem uma introdução mesmo, ainda não foi, nem cheguei a Ezequiel. Ficou claro, né? Está ficando claro. É uma introdução do terceiro cativeiro, onde este rei Joaquim, que também com o nome de Jeconias, que depois, ao final de sua vida, foi restaurado, e o neto dele foi Zorobabel, glória a Deus, ele foi levado, e aí começou essa profecia dos figos bons, figos ruins. Os figos bons, aqueles que iam para Jerusalém voluntariamente para serem restaurados, porque ouviram as palavras dos profetas. Mas aqueles que se obstinaram em pensar: não vai acontecer nada conosco, somos templo do Senhor, como diz Jeremias 5. Ou Ezequiel 11, Ezequiel 12, quando diz: não, ainda a profecia para longo tempo, não preocupa, praticamente. Eles, literalmente eles, foram considerados figos podres, e Deus ia julgar, castigar, matar a maioria deles. Então, aqui, depois de 5 anos, foi levantado Ezequiel, porque muitos falsos profetas tinham na terra. Amados de Deus, a maioria está pregando uma falsa paz. Coisas, não, sim, já sabemos que vem um fim, mas por acaso estão pregando em suas próprias igrejas. Apartem-se do sistema do mundo, apartem-se do pecado. Por acaso, pastores estão se repreendendo uns aos outros? Afastem-se, né? Estava falando aqui. Apartem-se, afastem-se. Por acaso, pastores estão se repreendendo entre eles? Cheios de pecados, profetizando vaidades, ou seja, pregando vaidades. E onde estão os atalaias que advertem que o fim está chegando? Que os falsos profetas vão ser punidos. Seja, infelizmente, Paulo Júnior virou um falso profeta. Não estou falando somente dele. A maioria, irmãos. Tem pastores, dos maiores, entre aspas, pastores do Brasil, por exemplo, Eliseu... Como se chama isso? Eliseu. Depois, Osiel Gomes. Pregando em grandes conferências, de terno, paletó, gravata. E cheio de pastores lá atrás. E não são capazes de repreender-se uns aos outros. Isso é covardia. Isso é ser um homem que não tem convicção da palavra de Deus, que não entende Ezequiel, que não entende Jeremias, que não entende Apocalipse, que não entende essa advertência de Deus a sermos a casa de Deus limpa e santa para um Deus santo. Uma cova de ladrões cobrando dinheiro, literalmente chamados Eliseu Rodrigues, tá? E outro pastor que colega, quase. Não, nós temos que cobrar mesmo, temos que cobrar dinheiro, porque nós estudamos, gastamos para comprar livros, gastamos nos cursos da teologia, gastamos em Bíblias, gastamos nisto, investimos no outro, e temos que então cobrar para pregar, cobrar por nossos cursos de teologia, igual que Paulo Júnior, igual que Nicodemos, igual que Hernandes Dias Lopes, igual que esses pastores.
Amados, os maiores, entre aspas, como se consideram eles, os maiores pastores do Brasil são homens caídos, são homens mercenários que amam o dinheiro e não se importam pelas ovelhas. Enquanto nós pregamos de graça, trabalhamos nas ruas, vendendo coisinhas, panos de prato, panos de chão, glória a Deus. Deus está nos sustentando, vendendo essas coisas para sustento diário, glória a Deus, não nos falta nada, glória a Deus. Irmãos aí conosco, também nos ajudando, lutando a batalha conosco, orando por nós, continuamos pregando, não dando ocasião para nada ao Evangelho de Cristo. Longe de nós, como dizia Paulo em 1 Coríntios 9, longe de pôr um obstáculo ao Evangelho de Cristo. Paulo também trabalhava, Atos 18, trabalhava, fazendo tendas, não dando obstáculo ao Evangelho de Cristo, pelo contrário, agora estamos mais felizes, porque estamos em mais contato com as pessoas das ruas, vendendo pano, vendendo pano de chão, pano de prato, vendendo coisas para nosso sustento, glória a Deus, Deus provendo-nos, mostrando sua fidelidade, que Ele sustenta seus servos, aqueles que pregam o Evangelho de graça, e conhecendo pessoas nas ruas, pregando nas ruas, todo lugar. Pregando aqui nessa esquina, onde estamos vendendo, pregando com a caixa de som, pregando mais que antes, glória a Deus, amados, de graça. Advertindo a todo homem, em todo lugar, para que se arrependam. E esses homens só querem conferências. Onde estamos atalaias? Já repeti isto, mas olha isto, Isaías 56, versículo 10. Isaías 56, 10. Seus atalaias, ou sentinelas, são cegos. Eles não dão conta de nada. Eles são todos cachorros mudos, incapazes de latir, dormindo, nada fazendo, amando cochilar. Sim, eles são cachorros vorazes, os quais nunca se fartam, e eles são pastores que não podem compreender. Eles todos olham para os seus interesses próprios, cada um para o seu ganho de sua região. Amados, isso é mesmo que está acontecendo. Tapam suas bocas, entre eles se lisonjeiam, né? Oh, você é uma bênção, olha isso, e por atrás está falando mal. Amados, se vamos falar e pregar e repreender, falemos claramente. Sabe por que me odeiam? Porque diz, quem é você? Você não tem um ministério grande. Você é peruano, por último. Você não tem teologia. Eu gosto desse pastor porque ele me ensinou muito. Ensinou a quê? A ser mundano, a ser caído, a falar o que estes falsos profetas do tempo de Jeremias e Ezequiel falavam. Não tem problema, não vai vir a destruição, não vai vir Nabucodonosor, não vai mais. Jerusalém, amados, destruída totalmente por causa desses falsos profetas que contaminavam o povo, e Deus volta a culpa nos falsos profetas e no povo também. No entanto, amados, será que vamos nos levantar todos nós a sermos atalaias? Verdadeiros atalaias? A sermos esses atalaias com a mensagem, a vida clara de Ezequiel ou de Jeremias? Homens santos, amados, que foram até mortos. Jeremias foi poupado, mas tem conhecimento de Ezequiel ter morrido na Babilônia, ser assassinado como profeta lá, por causa do Senhor. Estamos dispostos, amados, a sermos atalaias? Estamos dispostos a ter esse chamado glorioso de sermos atalaias da casa de Israel, por amor de Jerusalém, por amor à casa de Deus? Aí entra o coração, amados, como falei no começo. Davi falava assim, Salmo 122. Fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor, os nossos pés pisam dentro dos teus portões, ó Jerusalém. Jerusalém é edificada como uma cidade que é juntamente compacta. Salmo 122, 4. Para onde sobem as tribos do Senhor, até os testemunhos de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão estabelecidos os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, viu? Restauração de Jerusalém. Prosperarás a quê? Prosperarão aqueles que te amam. Que é amar biblicamente? Amar biblicamente é julgar o pecado do teu irmão. Não deixem, Salmo 124, Levíticos 19. Levíticos 19. Que digo, sim, Levíticos 19. Versículo 18.
Não odiarás a teu irmão no teu coração. 17 que digo. Levítico 19, 17. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Tu deverás de qualquer forma repreender o teu próximo e não sofrerás pecado sobre ele. E 18. Não te vingarás, nem guardarás qualquer ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, o seu Senhor. Então, amados, aqueles que dizem você não ama, você tem raiva, amados, eles não entendem as Escrituras. Se vocês pensam assim, não entendem as Escrituras. Se alguém pensa assim, não entende. A maioria dos comentários que estão em... por que você denuncia este pregador? Não entendem as Escrituras. Não conhecem ao Deus das Escrituras. Não conhecem a lei, não conhecem os profetas, não conhecem os salmos, não conhecem o Novo Testamento, porque sempre o Senhor Deus, no Antigo e Novo Testamento, nos manda repreender os pecados dos nossos irmãos, os pecados do mundo, porque isso é amor. O amor encarnado, Jesus Cristo, o Deus encarnado, veio e mostrou todo o seu amor e repreendia a todos os seus pecados. E 4, Salmo 122, 4, não diz 6, né? Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. No versículo 5, pois ali estão estabelecidos os tronos de juízo. Juízo, julguemos, amados, julguemos a todos. Muitas pessoas dizem, por que você expõe esses pregadores dos vídeos? Porque eu quero advertir suas almas que estão perecendo no inferno se não se arrependem. E eu quero, mandado por Deus, obviamente, não vem de um coração ruim, vem um coração cheio de amor por esses pregadores caídos que, sim, ninguém adverte, vão para o inferno. E pelos irmãos que julgam a nós, eles sim nos julgam a nós, não dizem, por que repreendes? Eu julgo eles, eu repreendo porque amo. Eu repreendo porque quero o bem de Jerusalém. Eu repreendo porque meu Deus ama o juízo. E Ele quer a salvação do seu povo por meio de juízos. Por isso que Ele levanta a Babilônia. Por isso que Ele levantou profetas como Jeremias e Ezequiel, cheios de amor nos seus corações, para repreender o pecado do povo que ia ser destruído por seu Deus, por não sair dos pecados. Enquanto os falsos profetas profetizavam paz, paz e paz e paz, os verdadeiros profetas profetizavam juízo, destruição, ira por amor a Jerusalém. Os profetas falsos não amavam a Jerusalém. Os profetas verdadeiros amavam a Jerusalém, choravam por Jerusalém e repreendiam a Jerusalém. O juízo de Deus. Por isso, os juízos de Deus estão na casa de Davi. 7. Que a paz esteja dentro dos teus muros e a prosperidade dentro dos teus palácios. 8. Por causa dos meus irmãos e companheiros, viu? Irmãos, quantos irmãos desviados nessas falsas igrejas, incluídos os pregadores? Direi agora, a paz esteja dentro de ti. Não tem paz, amado, se não tem tribulação, não tem paz, se não tem cativeiro. Vocês viram em Jeremias 29 como ia chegar a paz deles na Babilônia? Como? Cativeiro, juízo de Deus. Por amor ou por causa da casa do Senhor nosso Deus buscarei teu bem. Quem de vocês quer o bem de Jerusalém? Quem de vocês quer o bem da igreja de Cristo no mundo inteiro? Quem de vocês quer, como em Jeremias 9, chorar por Jerusalém? Imagina as lágrimas, o choro de Davi, o choro de Jeremias, o choro de Ezequiel, o choro de Paulo por Jerusalém. Quem quer chorar e repreender e levantar-se como uma atalaia para a casa de Israel hoje, a igreja do Deus vivo? Jeremias 9:1. Oh, se minha cabeça se tornassem águas e meus olhos em uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pelos mortos da filha do meu povo. Oh, eu tivesse no deserto um acampamento temporário para homens que viajam a pé, para que o meu povo fosse com eles, pois eles todos são adúlteros, um bando de homens traiçoeiros. Eu chorava pelos adúlteros, eu choro pelos adúlteros, eu choro pelos traiçoeiros da igreja de Cristo, pregadores, irmãos e irmãs. 3. E eles curvam suas línguas, falsos profetas, como o arco para mentiras, porém não são valentes para a verdade. Viu? Todos aqueles que me repreendem, por eu repreender os pregadores, não são valentes para a verdade.
sobre a terra, porque prosseguem de mal para mal e não me conhecem. Não me conhecem, diz o Senhor. Prestai muita atenção cada um a seu próximo e não confiai em nenhum irmão, pois todo irmão irá usurpar e todo próximo andará com difamadores. 5. E eles enganarão cada um a seu próximo, não falarão a verdade. Eles ensinarão suas línguas e proferirão mentiras e cansarão-se de cometer iniquidade. Tua habitação está no meio do engano, por meio do engano recusa-me conhecer, diz o Senhor. Amados, o mesmo coração de Ezequiel, em Ezequiel 21. Ezequiel 1. Vou ver a passagem mesmo. Ezequiel 22, desculpa. Ezequiel 22. Versículo... Não, 22 não é, desculpa. 21 mesmo. Ezequiel 21, 6. Complicado. A Bíblia ainda não marcada totalmente. Ezequiel 21, 7. E será que quando eles te disseram, por que suspiras tu? Versículo 6, desculpa, Ezequiel 21, 6. Suspira, portanto, filho do homem. Ezequiel, né? Com o quebrar dos teus lombos e com suspiro de amargura diante dos seus olhos. E será que quando eles te disserem, por que suspiras tu? Tu responderás, por causa das novas, porque vem e todo coração derreterá, e todas as mãos ficarão fracas, e todo espírito desmaiará, e todos os joelhos ficarão fracos como as águas. Eis que vêm e serão levadas ao passar, diz o Senhor Deus. 8. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo, 9. Filho do homem, profetiza e diz, assim diz o Senhor, disse, uma espada está afiada e também polida. Está afiada para fazer uma dolorosa matança, está polida para que possa brilhar. Deveríamos nos alegrar então? Ela despreza a vara do meu filho como a toda árvore, e ele a entregou para ser polida, para que pudesse ser manejada. Esta espada está afiada e está polida, para ser entregue na mão do matador. 12. Grita e geme, filho do homem, porque ela será sobre o meu povo, e ele estará sobre todos os príncipes de Israel. Terrores causados pela espada estarão sobre o meu povo, portanto, bate sobre tua coxa. Amados, o coração de Ezequiel, desses homens profetas da tribulação, estavam profundamente quebrantados pela destruição da filha do povo de Deus, de Sião, de Jerusalém, de Judá, quando Deus ia trazer seus juízos, pelas mesmas razões que hoje temos em todas, a maioria das igrejas, apostasia, na maioria das igrejas. Avivamento virá na grande tribulação por meio de provas, tribulação, a chuva serôdia, as duas testemunhas e o ministério do Espírito Santo nos últimos dias da grande tribulação. Virá. Mas antes virá destruição, calamidade, ira, juízo para a igreja que não está sendo advertida, que não está tendo atalaias, que os cachorros, são mudos e não querem se arrepender. Vou fechar com isto. Não pensei ir assim, mas vou fechar com isto. Ezequiel 1. Ezequiel 1, no ano 594, mais ou menos 595, antes de Cristo, Deus fortalecerá mais ou menos no ano 34 do profeta Jeremias, o profeta Ezequiel é levantado. Lembrem, no ano 34 de Jeremias já estava profetizando por 34 anos. 34 anos. E Deus levanta Ezequiel na Babilônia.
Livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Ora, Ezequiel quer dizer Deus fortalecerá. Ora, sucedeu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês. Isto não tem a ver com o cativeiro de Jeconias, sino com uma data anterior. Creemos que quando começou o avivamento de Josias, poderia ter sido lá, no ano 18 do reinado de Josias, quando começou o avivamento, quando ele ouviu o livro da lei. Diz: enquanto eu estava entre os cativos, junto ao rio Quebar, na Babilônia, que os céus se abriram e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, que era o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, okay? 5º ano do cativeiro de Joaquim, que é Jeconias também, lembra? A palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor estava ali sobre ele. Amém? Vamos terminar com isso, amados. Eu acho que este estudo poderia ter se chamado o Atalaia, o contexto de Ezequiel, mas podemos chamar a mensagem de Ezequiel número 1, né? Parte 1. A mensagem de Ezequiel, capítulo 1. Como eu disse ao começo, me perdoem, porque não tinha pensado fazer este quadro, mas acho que ficou bem, né? Importante este quadro, né? E talvez depois já de terminar o vídeo vou dar umas coisas melhores e vou pôr no grupo Estudos Bíblicos para enviar o print do quadro, tá bom? E que Deus possa nos ajudar também com as seguintes mensagens do Atalaia, né? A mensagem de Ezequiel, parte 1, talvez parte 2, não sei, como Deus vai guiando, tá bom, amados? Espero que Deus possa ter falado com vocês, assim como está falando comigo. Lembre que o pregador não somente está pregando, sino escutando de Deus. O Espírito Santo está enchendo nosso coração, nossa mente, nos ungindo para declarar as palavras de Deus, e é muito edificante. É muito edificante. Muitas vezes tenho vontade de chorar pelas revelações que Deus dá da sua palavra enquanto vou pregando para vocês. E é maravilhoso. Preguem, amados. Preguem, experimentem o mesmo. Estudos bíblicos em casa, ligações telefônicas, mensagens por zap. Façam sua parte, amados. Comecemos para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por Tuas maravilhas, Senhor. Como Tu operas, Senhor, nos corações dos filhos dos homens, nos reduzindo a nada, Pai, nos humilhando, nos fazendo ver, Senhor, nossa absoluta dependência a Ti, Senhor. Nossa absoluta fraqueza, Senhor, se Tu não estás conosco, Pai. Mas obrigado por estar conosco, Senhor, para nos dar poder, unção, para declarar Tua palavra. Perdoa todo pecado em nós, Senhor. Toda incredulidade nos leva a caminhar em fé, Senhor, como diz Davi, e diz também Paulo, a mesma passagem do Salmo 116, e 2 Coríntios 4. Crie, portanto, falei, Senhor. Obrigado, Senhor, crimos e por isso falamos, Senhor. Ajuda-nos a entender mais Tua palavra, Senhor, nas Tuas Escrituras, para glorificar Teu nome, e que esta mensagem e este contexto de Ezequiel e Jeremias, Senhor, como profeta da tribulação, façam arder nossos corações em chamas de amor por Ti, amor por Jerusalém, amor por Tua igreja no mundo inteiro, e possamos orar, interceder, clamar, repreender, pregar, Senhor, para todos eles se arrependerem de seus pecados, Senhor, e sejam poupados da Tua ira, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos pensamentos de paz que Tens para nós, ainda através de Babilônia, através do cativeiro. Muito obrigado. Salva a alma, salva o restaurado, Senhor. Que digo, salva e restaura o Teu remanescente, a Teus pequenininhos, a Teus filhinhos, a Tuas ovelhinhas. Oh Pai, Filho e Espírito Santo, Te amamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor.